Estamos de novo na Praça da Alegria. Já estávamos aqui na conversa. Já estávamos a falar dos mais variados assuntos. Bom, mas temos que nos concentrar no assunto que trouxe aqui o Dr. Carlos Martins. Olá, mais uma vez, obrigada por estar connosco para hoje falar de hipertensão arterial. E sabermos o que é isto da hipertensão. Começar por aí, não é? Se calhar. Muito bem. Bom dia, Sónia. Bom dia, Jorge. Bom Bom dia aos seus telespectadores. A hipertensão realmente é um problema importante e interessa falar sobre ele. E interessa que as pessoas compreendam o que é, como funciona um pouco o corpo humano. Se calhar as pessoas percebem que hipertensão, por causa dos hipermercados, será alguma coisa grande, não é? Exatamente. E tem a ver com isso, tem a ver com um determinado valor, com uma determinada pressão, a pressão a que o sangue circula nos nossos vasos, nas nossas artérias, e quando esse valor é excedido, então temos uma situação de hipertensão. Porquê é que isso acontece, não é? Eu tenho aqui um esquema que nos poderá compreender a hipertensão. ajudar a compreender. Agradecia que passassem à imagem seguinte. Estamos ali a mostrar um casal idoso. Sim. Talvez aí estejamos já a incorrer num pequenino lapso. É que isto não sucede apenas com os idosos. É verdade. E no final vamos terminar com uma imagem de uma família jovem. Pois, é preciso chamar a atenção para estas imagens que vão chegando aos nossos telespectadores, porque eles criam imediatamente associações. É mais prevalente nos idosos, mas não quer dizer que não suceda com outros escalões etários. A própria idade é um fator que naturalmente tende a fazer com que a nossa pressão arterial vá subindo. Ou seja, é suposto uma pessoa, um ser humano saudável, aos 20 anos, ter uma pressão arterial mais baixa do que aos 50, do que aos 70 anos. Realmente, esse, por si só, a idade é um fator de risco para a hipertensão arterial. Depois existem outros fatores, que já vamos falar daqui um bocadinho. Vamos então perceber o que é que temos acontece. Aqui o corpo humano e temos aqui então o coração. É importante compreendermos que o nosso coração funciona como uma bomba. Uma bomba tal qual uma bomba de uma casa. Normalmente uma bomba tira a água de um poço e depois impulsiona a água para a canalização e vai levar a água à cozinha, à sala, ao quarto de banho. O funcionamento é idêntico? É idêntico. O nosso poço é o pulmão, o coração tira sangue do pulmão e depois impulsiona-o através destes vasos, através destas autoestradas, que depois vão dar estradas regionais e locais, e leva realmente o sangue com os seus nutrientes e componentes importantes, o oxigênio e outros, a todas as células do nosso organismo. Esta bomba contrai, relaxa, contrai, relaxa. Quando ela contrai, a pressão arterial, a pressão com que o sangue circula nos vasos, atinge o máximo. E daí nós falarmos da tensão máxima, da pressão arterial máxima e da mínima. A mínima quando é que é atingida? No polo oposto, quando a bomba relaxa. Aí a pressão do sangue, com que o sangue circula no vaso sanguíneo, atinge o seu valor mínimo. E é por isso que normalmente temos estes dois valores, temos a máxima e a mínima. Agradecia que passassem à imagem seguinte, para as pessoas compreenderem um pouco, às vezes, certos termos médicos. No fundo, quando falamos de tensões, de tensão arterial, é sinónimo de pressão arterial. Quer dizer a mesma coisa. Exatamente, quer dizer a mesma coisa. Quando falamos, então, de hipertensão, estamos a falar de pressão arterial elevada, acima de um determinado valor, que já vamos ver a seguir qual é. Quando falamos de hipotensão, estamos a falar de pressão arterial diminuída, baixa demais. O problema maior, digamos mais grave do ponto de vista de situação clínica, é a hipertensão. A hipotensão raramente dá problemas pode dar, mas nunca tão graves nem preocupantes como a hipertensão arterial. Agradecia que passassem à imagem seguinte e cá está o tal valor. A nossa pressão arterial acima de 140/90 ou 14/9, como as pessoas costumam dizer, acima destes valores temos hipertensão arterial. Basta um deles, ou seja, o 140 diz respeito à máxima, o 90 à mínima. Uma pessoa pode ter, por exemplo, 130/95, se tiver sempre esse valor de 95 ou de 9,5, como as pessoas costumam dizer, aí já temos o diagnóstico de hipertensão arterial.
Apesar de ser na baixa. Apesar de ser só na mínima. Também pode acontecer o inverso, ou seja, uma pessoa que tenha, por exemplo, sempre 115, 160, 15, 16 de máxima e a mínima, por exemplo, sempre 7, 7,5, 8, é na mesma um hipertenso. Basta ter um dos valores aumentados. Sim. Agradecia que passassem à imagem seguinte. Digamos que temos aqui então os valores da máxima e os valores da mínima. Daqui para baixo, abaixo de 12,8 é a situação ideal. Temos os valores da pressão arterial completamente normais. Depois há aqui uma zona amarela, isto segue a lógica do semáforo, sim, não é? Esta zona de transição amarela, entre os 12 e os 14, e entre os 8 e os 9, ou 80, 90, é aquilo que nós consideramos uma zona de pré-hipertensão. O que é que nós sabemos, digamos, sobre as pessoas que têm os valores da pressão arterial nesta região? Sabemos que são pessoas que têm um risco maior de vir a ser hipertensos. De modo que é necessário uma maior vigilância, porque a dada altura na vida, provavelmente, estas pessoas poderão vir a desenvolver hipertensão. E a partir daqui, então, está feito o diagnóstico, é necessário tratar, é necessário controlar. É mesmo hipertenso. Uma dúvida frequente que as pessoas nos apresentam é: se doutor, eu tenho os dois valores muito juntos, isso tem algum problema? Ou seja, se a pessoa, por exemplo, tem o 11,9 ou até às vezes o 9,5, 11,5, não há qualquer problema pelo facto dos valores estarem próximos. Pode haver problema por exemplo, o 9,5 estar acima do normal. Não é? Exatamente, aquela bitola é que é importante, os 14,9. Os 14,9, é por aí. Que sintomas é que a hipertensão pode trazer? Na grande maioria das vezes, nenhum. Por isso é que é tão importante ir controlando, não é? É verdade. Porque não nos dá sintomas a maior parte das vezes. E exatamente, a hipertensão arterial é um problema silencioso. Eu costumo dizer frequentemente aos meus pacientes que assim, as pessoas vão mais depressa ter comigo porque lhe dói as costas ou porque lhe dói um joelho, sim, ou uma perna, do que por ter hipertensão arterial. Contudo, eu como médico fico muito mais preocupado quando as vejo com uma situação de hipertensão arterial do que simplesmente com uma dor nas costas. Porque a dor nas costas eu sei que provavelmente, a grande maioria das vezes, é um problema que se vai resolver e se vai tratar. E este problema pode trazer consequências mais sérias no futuro. Por vezes, podem ocorrer então alguns sintomas. Isto normalmente acontece mais em picos, naquilo que nós chamamos de crises hipertensivas. Por exemplo, tensões à volta dos 19, dos 20, dos 21 de máxima, ou dos 10,5, 11 de mínima. Que se começa a ter dores de cabeça. Aí pode acontecer, exatamente. Dor de cabeça, tonturas, às vezes a visão turva, algum desequilíbrio. Pode realmente ocorrer, e normalmente quando uma pessoa se apresenta com uma dor de cabeça muito intensa, normalmente vamos sempre medir a pressão arterial para ver se está aí a origem dessa dor de cabeça. Mas na hipotensão, essa possibilidade das tonturas também é verdadeira. É curioso, não é? Quase parece um paradoxo, mas realmente na hipotensão os sintomas são baixa. Exatamente, os sintomas podem ser semelhantes. Podem ocorrer também tonturas, também pode ocorrer visão turva, uma sensação de fraqueza, mas lá está. Nunca é uma situação do ponto de vista de preocupação para a saúde da pessoa como a hipertensão. Agradecia que passassem à imagem seguinte. Então, possíveis consequências. À semelhança da casa, sim, normalmente quando temos o poço, a canalização, a bomba está programada para trabalhar a uma determinada pressão. As próprias torneiras, as válvulas, estão preparadas para funcionar a uma determinada pressão. O corpo humano também foi programado para trabalhar num determinado intervalo de pressão. O que é que acontece numa casa se a pressão nos canos for superior àquela que era suposto? Pode rebentar? Pode rebentar. Ou seja, começam a existir. A bomba pode ter um maior desgaste, podem existir fugas na canalização, fugas nas torneiras, nas válvulas. Sim. Ou seja, no corpo humano é a mesma coisa. Ou seja, o coração pode claudicar, pode conduzir a infartos, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, a uma série de problemas, acidentes vasculares cerebrais que realmente são sérios, e daí a importância da hipertensão arterial. Uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem: Sr. doutor, eu agora tenho que fazer tratamento para toda a vida? E aqui, quando eu comecei a exercer medicina, ocorreu uma situação
de certa forma, caricata. Nós, por vezes, aprendemos muito com os nossos doentes. Eu tinha acabado o meu curso de medicina, tinha efetuado o estágio e estava a fazer as minhas primeiras consultas com autonomia no consultório. Vieram os primeiros doentes e aqueles em quem eu diagnostiquei pela primeira vez hipertensão e que até então nunca tinham feito medicamentos. E eu, digamos, quase com um sentimento de satisfação, por estar a tratar bem o doente, medicava-o e receitava. Ainda não existiam aquelas receitas de medicação prolongada, as receitas triplicadas, e depois agendava uma nova consulta, passado algum tempo, com o doente. Passado algum tempo, quando o doente vinha à consulta, eu perguntava, então tem tomado a medicação? E a reação era a seguinte: "Sr. doutor, eu tomei aquela embalagem e acabei, pensei que o problema tinha ficado resolvido." Isto aconteceu-me com 1, 2, 3 doentes e depois realmente eu comecei a ver que o problema era meu, era eu que estava a comunicar mal com o paciente. Ou seja, as pessoas às vezes têm a ideia que tratar a hipertensão é como quem toma um antibiótico para uma amigdalite, que vai fazer aquele tratamento e ponto final o problema fica resolvido. Não é. Normalmente é necessário um tratamento prolongado e são necessárias algumas medidas, inclusive no estilo de vida. Estamos a ser um doente crónico? A hipertensão é um problema crónico. A hipertensão é realmente um problema crónico e implica esta abordagem crónica e de vigilância crónica. Há que mudar a alimentação. Não há cura. Essa é outra pergunta que as pessoas nos fazem. Sr. doutor, isto tem cura? É difícil na hipertensão arterial falarmos de cura. Uma das características da minha especialidade, Medicina Geral e Familiar, é a continuidade de cuidados. O nosso doente é nosso doente hoje, é nosso doente daqui a uma semana, é nosso doente daqui a meses, daqui a anos, muitas vezes. Por vezes encontramos pessoas que nos chegam com obesidade, com uma série de desarranjos metabólicos, com estilos menos saudáveis de vida, e nós lentamente diagnosticamos a hipertensão, receitamos, prescrevemos tratamento, mas lentamente vamos trabalhando nos outros aspectos. E realmente há pessoas que conseguem mudar muito os seus estilos de vida. Perdem peso, ficam com um peso saudável para a sua altura, corrigem a alimentação, diminuem a ingestão de sal e aí, por vezes, nós conseguimos interromper o tratamento e as pessoas deixam de ser hipertensas. Isto é de uma gratificação enorme. Eu, como médico de família, digamos, o sentimento que me ocorre nessas circunstâncias é este: eu salvei uma vida. Porque realmente conseguimos, de certa forma, corrigir muita coisa e zelar pela qualidade de vida do paciente. Para não se atingir a hipertensão, o que é que se deve fazer? Para finalizarmos esta nossa conversa. O que é que se deve evitar? Há muito que as pessoas podem fazer, quer antes de ser hipertensas, quer mesmo depois de terem o diagnóstico de hipertensão. Quem é hipertenso já sabe que o é e terá, com certeza, algumas limitações. Agora, quem não deseja ser? Manter um peso saudável para a sua altura, praticar uma alimentação saudável, rica em verduras, em vegetais, evitar os fritos, e fazer alguma restrição de ingestão de sal, não fumar. O tabaco é um componente que tem uma grande, digamos, implicação no sentido de aumentar a gravidade do problema da hipertensão. A nicotina provoca um aumento da constrição dos vasos sanguíneos e um aumento da frequência cardíaca. Logo fará com que a tensão aumente. E realmente adotar o exercício físico regular, por exemplo, uma marcha diária de 30 minutos é ótimo e realmente há muito que podemos fazer pela nossa saúde. Mas atenção com o exercício físico, porque deve consultar sempre o seu médico antes de começar a exercitar-se com a sua vizinha do lado, a fazer aquelas longas caminhadas. Antes de as fazer, por favor, consulte o seu médico. Era esse o conselho também que gostava que dessemos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.